Personalidades dessa semana traz, no primeiro momento, a instituição Toledo de Ensino fazendo um trabalho interno, mas de uma participação extracurricular muito forte, principalmente na área da economia e na área do empreendedorismo. E no segundo momento, Personalidades foi até a Cabralha Paulista, num simpósio internacional, onde está se discutindo desafios, riscos de acidentes, prevenções, resiliência, como sobreviver sobre isto, como amenizar essas situações, reunindo vários órgãos, várias entidades do Brasil, de Bauru, da região, da própria Cabralha, na sua escola técnica, para que se possa ter dias melhores para o nosso planeta. Mas isso e muito mais eu conto para você dentro de instantes. Instituição Toledo de Ensino, mais uma vez, palco de acontecimentos positivos na cidade, essa de uma forma mais interna. Afinal de contas, nós estamos ao lado do professor Adriano Fabre, ele que é o coordenador da 9ª edição da Feira de Empreendedorismo, que está ligado à sua disciplina. E, pelo jeito, mais um sucesso este ano de 2015. Professor Adriano, o que dizer aos amigos de Personalidades nesse momento em relação desde a ideia concebida e a 9ª edição realizada em relação ao desempenho dos alunos e aos trabalhos que ora estão sendo apresentados? Bom, obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema de tanta importância, até porque se trata de um momento praticamente único na carreira dos universitários. É um momento em que eles vivem um ambiente de negócio, é um momento em que eles estão colocando na prática todo o planejamento feito no semestre anterior, praticando todas as atitudes empreendedoras vivenciadas, estudadas na teoria. Agora eles estão vivenciando essas atitudes empreendedoras e o objetivo dessa atividade é conquistar o resultado, ou seja, é gerar lucro durante as 2 noites de atividades e sair daqui realmente com lucro. Além disso, a atividade ela tem um caráter filantrópico, né? A gente simula uma cobrança de imposto, uma taxa sobre a receita gerada, para que eles tenham mesmo o ambiente dos negócios. Eles pagam um aluguel por esse espaço, todo esse espaço a gente está vendo, eles estão pagando um aluguel, e esse dinheiro, esse recurso, vai ser revertido para uma entidade indicada pelos próprios alunos. Então é um momento de praticar o empreendedorismo e é um momento também de praticar a cidadania. Professor, enquanto a gente vê essa alegria, e gostoso trabalhar com o jovem por causa disso, porque eles fazem tudo o que fazem e fazem com alegria. No momento, eu diria mais do que oportuno, como o professor falou, porque além do caráter acadêmico, nós estamos também, enquanto país, passando momentos difíceis. E aí então a gente sair daqui sabendo da realidade e podendo, com o apoio dos coordenadores acadêmicos, mostrar quais as possíveis dificuldades na prática que possa se encontrar, é fundamental. Agora, com as possibilidades aqui de praticamente atuar dentro do estabelecimento, dentro da instituição Toledo de Ensino, quais foram as ideias que foram apresentadas, sugestões que foram apresentadas para que se pudesse alcançar o objetivo? Olha, como é uma atividade muito rápida, né? A feira ela tem 1 hora só de duração, que é para poder conciliar também com as outras atividades acadêmicas. Então, não há muita complexidade, né? Os alunos estão vendendo café com pão de queijo, cupcakes, estão vendendo roupas para ginásticas, canecas para brindes, camisetas personalizadas, fotos para marcar o momento. Então, assim, são atividades simples, mas o que vale é a capacidade de planejar, de verificar que aquilo pode gerar uma receita, porque eles vão ser avaliados também pelo lucro, não é só participar. E depois eles vão entregar uma contabilidade desse evento e vão ter que fazer uma avaliação refletindo sobre o que eles aprenderam. Então, apesar dos produtos e serviços serem produtos simples, a prática da atitude empreendedora é o que mais vale. Porque o empreendedor é aquele que imagina, que desenvolve, que realiza visões. Então, eles têm esse momento para essa prática.
E a gente pode destacar também a criatividade, né, professor? Porque com tão pouco tempo e ainda podendo fazer o que estão fazendo e movimentando do jeito que estão movimentando, além de tudo que o professor falou, ainda a criatividade para se tornar viável aquilo que se propõe às vezes no papel. Exato, e até porque o tempo de execução é muito pequeno, não tem muito margem para erro, então tem realmente que ser criativo. E a criatividade é uma resposta também para a crise que nós estamos vivendo, né? Atualmente, principalmente a crise econômica. Tem muitas empresas, apesar da crise, que estão na contramão. Enquanto você vê setores que despencaram, tem empresas dentro desse setor crescendo. Tem fila de espera para comprar determinados carros. E o mercado automobilístico está parado. Por quê? Porque são empresas que vieram com carros com propostas diferentes. E neste momento, neste simpósio que Cabralha representa aí toda a nossa região, inclusive a região de Bauru, com sua escola técnica, neste simpósio que tenta se discutir e se aproximar mais a área urbana da área rural, mas com o foco na ciência, na tecnologia, e ninguém melhor do que Heron Bezerra, que sai de Brasília, mas não Paulista, que fica aqui pertinho da gente, mas Brasília, Distrito Federal mesmo, para poder vir falar aqui para a gente a respeito deste evento. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, secretário, e pedir também que falasse um pouquinho sobre a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Mas vamos por partes, né? Primeiro, o simpósio, sua importância, a participação do Ministério da Ciência e Tecnologia, para que a gente possa aí cada vez mais ir aperfeiçoando aí os nossos órgãos que estão nesta área de prevenção aí de riscos e da tão falada resiliência aí, para que realmente a nossa população esteja mais participativa nos momentos dos desafios ambientais. Bom, sem dúvida alguma, para o Ministério, desde que o ministro Aldo Rebelo tomou posse, ele tem enfatizado muito a importância da ciência e tecnologia ser cada vez mais utilizada, cada vez mais usada para resolver problemas da humanidade. Aliás, é para isso que a tecnologia, a rigor, deve existir. É para resolver problemas da humanidade. A questão ambiental que nós estamos tratando aqui está exatamente dentro dessa razão, dentro desse contexto. Tanto é que o Ministério montou o CEMADEM, que fica aqui em Cachoeira Paulista, que é um grande centro de previsão, prevenção e articulação de mudança climática, que dialoga com o CIADEM e todos os outros, essa rede que nós temos montada por aqui. Qual é o objetivo disso? Em primeiro lugar, nos antevermos ao problema. Porque não adianta você, depois da casa estar derrubada, você querer remontar. O ideal é você evitar que a casa caia. A política de prevenção que o Ministério desenvolve é exatamente dentro dessa lógica, procurar impedir que a coisa aconteça. O seminário aqui em questão, nós estamos tratando exatamente de como é que você minimiza, como é que você evita, como é que você impede desastres e, uma vez esse desastre ocorrendo, como é que ele se recupera, que é a chamada resiliência. Porque as pessoas às vezes falam de maneira muito técnica e acaba ninguém entendendo. Se uma pessoa comum levar uma pancada na perna, na coxa, vai levar 2, 3 semanas para recuperar. Um atleta profissional, em 2, 3 dias está com aquilo recuperado, porque a capacidade dele de recuperação é muito maior do que um cidadão comum. Resiliência nada mais é do que isso, é a capacidade que um determinado ambiente tem de se recompor diante de uma tragédia, diante de um impacto. É isso que é resiliência. Portanto, o papel da ciência e tecnologia é criar mecanismos onde isso não pode ser feito naturalmente para que haja o menor risco e o menor dano possível para a população. Portanto, eu quero destacar também a importância desse seminário, por isso eu fiz questão de vir aqui pessoalmente como secretário nacional
de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, em nome do nosso Ministério, vim aqui prestigiar o evento e, ao mesmo tempo, estimular que outras regiões organizem eventos como esse, que são extremamente importantes para todo o país e para o estado de São Paulo, em particular, pelo tamanho da economia de São Paulo. Qualquer tragédia, qualquer problema que ocorra de maneira em São Paulo, tem um efeito deletério, um efeito muito grande, porque é um estado com economia muito desenvolvida, é um estado com economia muito sólida. Portanto, qualquer desarranjo que houver aqui, o estrago é maior. E aproveitando a vinda do secretário, ele também vai poder se reunir com a comissão organizadora de mais uma Semana da Ciência Nacional, de Ciência e Tecnologia, a ser realizada aqui em Bauru, inclusive agora já a partir deste ano, com Lins e Jaú, já para o ano que vem, parece já aumentando mais a região. Isso é muito importante, porque nós da imprensa temos a função justamente de difusão, né? De difundir esta ciência. E cada ano um tema específico. Esse ano particularmente vai ser Ciência, Luz e Vida. Por que, secretário? Porque nós estamos completando o ano simbólico da luz, né? Essa é uma discussão que se está travando desde as épocas de Galilei, que teorizou que a Terra, o Sol e não a Terra era o centro do universo. Essa polêmica do conhecimento da energia da luz, ela está presente na nossa vida. Então o Ministério resolveu, a Academia Brasileira de Ciência resolveu homenagear e fazer simbolicamente o Dia da Luz. Com a próxima feira, e aí, Sérgio, eu vou lhe dar uma notícia aqui em primeira mão, que é o novo nome, o novo tema da próxima semana, que nem nós anunciamos ainda oficialmente, que é Ciência na Mesa, exatamente ligado à agricultura, à produção de alimentos. O próximo tema da semana será exatamente Ciência na Mesa, relacionado a como é que a tecnologia proporciona o alimento que chega na nossa mesa no dia a dia de cada um. Então, a semana, como você mesmo acabou de enunciar, é outra ação que o Ministério executa através da Secretaria com muita repercussão. Nós já alcançamos mais de 1.000 municípios brasileiros e a nossa meta é chegar nos 5.500. A meta é essa, envolvendo parceiros. Não tem como isso ser feito só pelo Ministério. Isso tem que envolver prefeituras, governos, instituições, comunicação, toda uma rede, nós chegaremos lá. E nós vamos, evidentemente, amanhã conversar com o Bauru, fazer uma reunião específica com o pessoal da Unesp, com os coordenadores da feira. Vou a Damantina também, conversar mesmo tema, tratado da semana. Depois vou a São Paulo, tratar do mesmo tema, e depois volto para Brasília, porque alguém tem que trabalhar para justificar o que ganha. E neste simpósio, que tem o caráter internacional na região de Bauru, na cidade de Cabralha Paulista, mais especificamente na Escola Técnica de Cabralha Paulista, nós estamos ao lado de Oswaldo Massambani, ele que é o coordenador da Agência de Inovação. Professor Oswaldo, um trabalho como esse, um simpósio como esse, com um tema profundo como este, o que dizer aos amigos de personalidades da importância e do envolvimento de mais esta ação aí, que basicamente reúne todo o Brasil, com o Estado de São Paulo, Ministério da Ciência e Tecnologia e todas as demais entidades e órgãos voltados aí à natureza? Bom, primeiro, parabéns, pela iniciativa, porque se trata de uma oportunidade de compartilhamento de informações que são relevantes para a qualidade de vida das pessoas. Nós tivemos uma oportunidade já pela manhã de ouvir uma exposição da natureza e da gravidade do problema dos desastres naturais. Os seus impactos da chuva, do deslizamento e da destruição de vidas e propriedades é uma matéria de absoluta relevância no entendimento da sociedade, da importância da cultura e da educação
para a cultura ambiental, né? A importância disso. De modo que nós temos aqui o privilégio de estarmos em Cabralha Paulista, né? Sediado esse evento na Escola Técnica Agrícola, né? Onde nós temos as autoridades informando sobre a especificidade desses problemas e fazendo com que isso se torne pauta da atividade educacional e de difusão para a comunidade local e estadual e nacional. Agora, professor, com as ferramentas da educação e com essas informações, que passos podemos dar para uma praticidade de médio, mesmo que a longo prazo, mas que signifique ação? As Nações Unidas se estruturou no evento chamado Ações de Sendai, que foi uma reunião importante internacional no Japão, onde eles estabelecem ações específicas, né? Então, é preciso que nós tenhamos consciência da visão abrangente que esse processo trouxe e que nós os utilizemos, né, para implantar ações. Do ponto de vista educacional, é fundamental que as nossas crianças da escola básica, da escola fundamental, do ensino médio e do nível superior, tenham a oportunidade de perceber a relevância do impacto que esses desastres trazem para a sociedade e, com isso, eles zelarem pela qualidade de vida do futuro. De modo que é muito importante que professores, estudantes sejam, digamos assim, levados a usar essas ferramentas. A estratégia está associada à comunicação, não é? Eu acho que aí o jornal, as mídias, as redes sociais fazem um papel muito importante. Nós estamos no Centro Paula Souza muito ocupados com essa questão de fazer com que os nossos mais de 320 mil estudantes possam ter acesso a essa informação e criar programas com transferência, com informação transdisciplinar ou interdisciplinar, para que eles consigam perceber essa informação, internalizar e difundir isso. A educação é fator fundamental para essa conscientização e o objetivo central desse evento é fazer isso. Eymar Lopes, também presente aqui. E, na medida do possível, nós gostaríamos de trazer todos, mas, infelizmente, como nosso tempo é limitado, nós vamos saber também como é que o Eymar, falando em nome do INPE, pode também estar trazendo a sua colaboração e que colaboração está recebendo deste simpósio dos nossos amigos de personalidades. Oi, boa tarde. Então, o INPE é um centro hoje, né, que atua em várias áreas, né, na área de meteorologia, que o pessoal conhece muito, mas na minha divisão especificamente a gente desenvolve geotecnologias, quer dizer, softwares, programas que auxiliam no uso de dados ambientais em geral e especificamente para a área de monitoramento, né? Eu sou responsável, eu coordeno uma plataforma que é utilizada inclusive pelo CIADEM aqui de Cabralha Paulista para monitorar em tempo real condições adversas. Então, além do CPTEC fornecer os dados para um usuário final, que você pode consultar no site, a previsão para o dia seguinte, a temperatura, a umidade, vento, né? Aquelas coisas que interessam para o usuário final, né? Você pode trazer esse mesmo dado do CPTEC em tempo real, utilizando essa plataforma que nós instalamos aqui no CIADEM. Então, o CIADEM daqui hoje tem na mão uma ferramenta para tomada de decisão, porque você traz o dado bruto com o valor realmente de milímetros de chuva, velocidade de vento, né, porcentagem de umidade, para tomada de decisão com as características da região de Cabralha. E esse nosso simpósio está tendo também a participação, está tendo o apoio, está tendo a colaboração da ONU, Organização das Nações Unidas, na pessoa do seu representante aqui, David Stevens. David, pela vivência, pelas pesquisas, pelos trabalhos que tem desenvolvido, envolvendo este tema desse simpósio aqui na cidade de Cabralha Paulista, mais especificamente na sua Escola Técnica Agrícola. O que dizer em termos de avaliação
do encontro que está sendo desenvolvido em prol e na visão da expectativa quando vocês instalaram esse simpósio? Na verdade, o que nós estamos tendo aqui é uma liderança na escola, porque nós estamos agora num novo marco, o Marco de Sendai, que na verdade traz a necessidade de atacar de frente essa questão de riscos. Então, o pessoal daqui do simpósio percebeu essa necessidade de ter essa discussão para rapidamente incorporar esse novo marco, para já começar a mudar um enfoque de gestão de desastres para gestão de riscos. E mais ainda, trazendo também a questão do ambiente rural. Essa discussão de risco sempre foi uma discussão urbana e, na verdade, nós temos hoje uma oportunidade de discutir urbano e o rural. E do rural, que é o novo desta discussão, e também a busca dos riscos e não da forma que era feita anteriormente. Como é que foi este passo da teoria para a prática? Não, na verdade está se discutindo questões de impacto sobre a agricultura, produção alimentar, que na verdade acaba tendo um reflexo inclusive na questão urbana. Você tem que ter uma segurança, uma questão de segurança alimentar, para também garantir também a resiliência dos centros urbanos. Bom, nós estamos agora ao lado da Defesa Civil, né? O Evandro Cavassan respondendo aí por esse lado da Defesa Civil. Um encontro como esse, um simpósio que fala aí de acidentes, desastres, prevenção, resiliência, um termo que muita gente ainda não conhece, mas é um termo muito importante, principalmente para a necessidade de se aprender a conviver com o perigo e, melhor que isso, preveni-los para que não precise fazê-lo. Defesa Civil, esse simpósio, tem tudo a ver, Evandro? Com certeza, porque quanto mais a gente trabalhar esse tema na sociedade, mais tranquilo vai ficar na ocasião da ocorrência no desastre. Exemplo prático. Por exemplo, nós vemos nos países aí desenvolvidos, sempre que ocorrem grandes desastres, nós vemos que o desastre sempre irá ocorrer. O grande problema é você, muitas vezes, conseguir tirar pessoas da área de risco, diminuindo a quantidade de pessoas que morrem em decorrência desses desastres. Então, a partir do momento que você trabalha a informação, como esse evento que está acontecendo hoje, interagindo com vários órgãos, com várias pessoas, pesquisadores, isso facilita, porque isso é disseminado nas comunidades e faz com que menos pessoas se envolvam em situação de risco e morram na decorrência no desastre. Evandro, o Brasil tem características próprias, diferente, por exemplo, de um Japão. No caso de Estado de São Paulo, no caso de Brasil, quais são as preocupações que foram levantadas? Quais foram as informações que foram passadas? Lógico, nem todas, mas só para a gente poder elucidar o público de personalidades. Olha, com o passar dos anos, né, as pesquisas que são feitas, foi se vendo o quê? Que a questão dos desastres, ela não tem fronteiras. Então o Brasil, como você disse, ele não tem os mesmos problemas que o Japão, mas também tem tanto problema quanto o Japão, né? E a grande preocupação nossa na verdade, isso que eu já falei na outra pergunta, é preparar a população para que ela saiba responder de forma adequada da ocorrência de um desastre. Ou seja, ela não entre em áreas de risco, ela possa estar se preservando dessa situação. Neste encontro importantíssimo, regional e internacional, né? Porque se ele é regional para Cabralha, nessa região toda que nós estamos aqui envolvidos, também estão aqui representantes do Estado, representantes do Brasil e pela ONU também aí o sabor especial, o tempero especial, né, internacional. Mas está do nosso lado o Dalton Pessoa e ele representando na oportunidade a Embrapa. Então a gente gostaria, para os nossos amigos de personalidades, Dalton, que você dissesse aí qual está sendo a sua expectativa ao participar deste simpósio e a colaboração que vem trazer também para a somatória de informações aí, para que se reunida ela possa ajudar aí a amenizar os riscos e podermos estar aí mais resilientes em relação às possíveis intempéries que aconteçam.
Sérgio, é um prazer estar conversando com você. A Embrapa tem um papel muito importante no campo, como todos sabemos, né? Mas é muito importante vir aqui e aprender. Como o Sérgio falou, tem pessoas do Brasil, tem pessoas, representantes internacionais, que falam sobre riscos e sobre a resiliência. O papel da Embrapa é entender esses riscos e essa resiliência no campo. Então, por exemplo, o que acontece com a produção alimentícia, com as pessoas, em decorrência das mudanças climáticas, por exemplo, em decorrência da exaustão do solo. Então, essa conversa, essa discussão, ela é muito importante para que nós não tenhamos problemas futuros. Vamos aproveitar aqui e fazer um merchan da Embrapa, tá vendo? Porque nós vamos para a internet depois e aí e também temos um público estudantil muito grande que nos acompanha nesses trabalhos. Quais, um ou dois, porque o tempo não nos permite mais, exemplos de proatividade da Embrapa em relação à nossa sociedade, em relação ao nosso campo, em relação às pesquisas que não são tão valorizadas, infelizmente, no nosso país e que são tão importantes para a nossa sobrevivência? Que bacana a sua pergunta. E obrigado por perguntar, não é? Eu recomendo uma ação muito simples. Entra no site www.embrapa.br, vai lá numa aba que é Serviços, Produtos e Processos. Lá é bem legal, a Embrapa conseguiu organizar de tal maneira que você pode procurar por palavra-chave. Você colocando sua palavra-chave, ele te dá todas as tecnologias que estão disponíveis para você adquirir de alguma forma, ou simplesmente, se for uma tecnologia social, você obter a informação e usar como você quiser. Então, a Embrapa possui muita coisa. O banco de tecnologias da Embrapa é imenso e é aplicável em muitos casos. Por exemplo, na cultura de citros, de arroz, erosão do solo, mapeamento, enfim, conforme a necessidade do cidadão, conforme o problema que ele tenha, a Embrapa tem um saque que pode ajudar o cidadão a encontrar a melhor tecnologia, a melhor resposta para o seu problema. E assim chegamos ao término do Personalidades dessa semana. Lembrando que na semana que vem tem mais. E de repente, o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.